Agora, a Daisy, ela montou uma bancada aqui que tá super bonita, com várias dicas. Quer dizer, quando eu falo dicas, porque quem está assistindo em casa vai pegando ideias. Na verdade, são várias ideias para vocês trabalharem. Então, hoje nós vamos aprender a fazer uma placa decorativa e tem uma técnica bem bacana que é a transparência, porque o tema são os perfumes. Então, você bate o olho na nossa placa e a gente vê a transparência. Você enxerga o fundo através dos frascos dos perfumes, que pode ser pintado, aqui no caso, com stencil, que é da Litoarte, ou a mão livre, ou um outro trabalho que você tem em casa, um outro stencil. Importante aprender a técnica. Você pode Né, baixar o Daisy? risco na internet e você mesmo fazer lá o seu stencil de um vidro que você achou bonito. Também, né? Legal. Então, eu sempre começo com a base. Base acrílica, lixo, uma lixinha fina para madeira. E dou 2 demãos da tinta creme, no meu caso, tá? Então, ela ficou assim, bem fechadinha. A minha pintura fica bem fechadinha. Posso pintar tanto com rolinho quanto com pincel. Tanto rolinho quanto pincel precisa hidratar primeiro, antes de usar, tá? Rolinho é só um sustinho, apertou, tira o excesso aqui. E o pincel também precisa hidratar. Ele absorve melhor a tinta, ó. Meu pincel, ele é bem comprido, para carregar bastante tinta, que assim eu consigo fazer uma pincelada bem longa, tá? Então, se você não tiver rolinho, usa pincel, tanto faz, tá? Os dois vão deixar uma marquinha, o rolinho deixa a sua marquinha e o pincel deixa a sua também, tá? Depende de você usar a mãozinha bem leve. Eu vou virar aqui. Aqui, olha. Toda transparência, ela tem que ter um fundo, porque a minha peça tá clara. Então, eu tenho que ter alguma estamparia no fundo para dar o efeito de transparência, para eu enganar meu olho. No meu caso, eu usei aqui esse stencil, ó. Eu vou encaixar ele em algum lugar bem certinho, ó. Aqui ele foi feito aqui, pera lá, vou achar. Não, tá de ponta cabeça, amiga, peraí. Você encaixa o stencil no anterior aqui, ó, onde eu já fiz, encaixou e vai fazer até o final. Encaixou, fez o seu fundo, nós vamos para o próprio vidro aqui. No meu vidro, eu vou sempre usar tinta branca para começar. Se meu fundo fosse escuro, eu usaria só tinta branca. Como o meu fundo é muito claro, eu vou usar a tinta branca e depois um contorno com uma outra cor para destacar. Só uma pergunta, você Sim. já bateu o tom de verde no stencil, mas algumas partes estão mais fortes e outras mais claras. É isso que eu queria, esse era o efeito É que eu esse queria. efeito Não que você é para queria. fazer aquela bem chapado, bem forte, senão fica muito artificial. Então eu carrego mais tinta em alguns lugares e menos em O outros? próprio pincel, ele te dá isso. Entendi. No começo, Tá. ele tem mais tinta e você vai fazendo bem espaçado para não ficar um lado só escuro e o outro só claro. Ok, tá? perfeito. Aí, meu pincel é sempre um pituá, eu uso ele seco, não molha. Com água vai dificultar o seu trabalho, porque a água tende a fazer a tinta ficar mais rala e entrar embaixo aqui. Agora, eu vou lá para minha tintinha, vou pegar aqui no cantinho, sempre no cantinho, nunca lá no meio. Bem pouquinha tinta, dou uma rebolada aqui, a tinta espalhou no pincel e eu vou para cá. Olha, você tá vendo que fica um pouquinho diferente de lá, né? Eu começo a cobrir aqui, mas o meu fundo fica aparecendo. Tá? Vamos lá. Sempre aqui, ó, pego do ladinho, sempre dou uma rebolada e volto aqui. Não precisa ficar muito tempo, nem deve ficar muito tempo no mesmo lugar, que você acaba arrancando a tinta de baixo. Vai ficar um buraco e depois é difícil de cobrir. O que torna a minha peça transparente é o branco que eu estou aplicando agora? É. Por cima dela? O branco casado com esse fundo aqui, com esse fundo estampado. Eu vou tirar agora para você ver. Suave. Olha só. Olha que interessante. Mas o que Vilá. aconteceu? Ficou um claro com outro claro. Uhum. Se eu tivesse usado um fundo preto, eu não precisaria fazer mais nada, minha transparência estaria pronta. Eu só reforçaria as laterais com o próprio branco.
Mas como eu estou usando um fundo bem clarinho, eu vou ter que reforçar com uma outra cor. Teoricamente, eu tenho que esperar secar. Mas enquanto ele seca, eu vou fazer aquele efeito de sombreado que tem na minha peça. Me aguarda, você Aguardo. pode aguardar 1,5 minutos? Claro, Nem isso? claro. A tinta não vai secar? Não vai atrapalhar a sua técnica? Não vai, pode tranquilo. A Bilá é difícil vir aqui, quando vem tem que sugar. Voltando agora para Deise Bilá, lembra que agora ela vem com uma outra cor para ajudar ainda mais nessa transparência. É isso? Ficou assim muito pálido aqui o contorno. Então, para eu destacar a minha peça, o que eu fiz? Isso aqui é um papel toalha que a gente compra no mercado, que ele parece um paninho. Não sei se você já viu. Ele vem de um rolo só. Pode ser também com um pedaço de camiseta, também dá certo, tá? Poderia usar até o pituá para fazer esse efeito. O que eu vou fazer? Eu vou pôr meus 2 dedinhos aqui, ó, esses 2, o do meio fica levantado, e vou prender aqui, ó. Ele ficou aqui só para eu prender. Na verdade, eu enrolei no dedo. Pode fazer do jeito que você acha mais fácil. Aí eu vou usar um betume base água. Por que eu vou usar base água? Porque é mais fácil de lavar pincel, de lavar tudo, né? E ele é mais... ele é um gel, ele é mais fluido, então é mais fácil de usar. Vou aqui, ó, vou pegar um pouquinho só, um pouquinho, ó. Vou dar aquela rebolada igual do meu pituá e vou para a peça. A tinta é sempre pro lado de fora e a minha mão toda encostada na peça. E eu vou fazendo bolinha aqui, ó. Movimento circular. Então, já fica um degradê, tá vendo? Fica pronto. Excelente. Tá? Então, eu já dou uma escurecidinha na borda. Adorei Na a borda dica, toda, Bilá. ó. Com a camiseta ou então com a toalha, o papel toalha, né? Aliás, que é uma toalha, não chega nem a ser um papel. Não é nem papel, nem tecido. Nem tecido. Embrulho sensacional. O efeito fica bem delicado, Fica. suave. E ele já fica um degradê pronto, tá vendo? Porque eu encosto bem a minha mão. Tá? A tinta, tomar cuidado que a tinta é sempre pro lado de fora, tá? Tá. Vamos lá. Já tá adiantadinho aqui já tá seco, então eu vou continuar. Lembra que eu falei que ficava branco, o fundo estava muito claro e a gente tinha que reforçar? Encosto o meu estêncil. Eu sempre prendo o estêncil para trabalhar, tá? Eu gosto, acho que te dá mais segurança. Vou prender aqui, vou pegar de novo o meu pituá e vou pegar a tinta azul mesmo, ó. Um pouquinho de azul. Podia ser um rosa, podia ser um verdinho. Mesma coisa, peguei do ladinho, rebolou, tira bem o excesso no papel ou no própria paleta e vou aqui, ó. E agora eu vou fazer assim, eu vou seguir o contorno do meu vidro. Ó, só um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui também. Opa! Vou lá de novo, ó, acabou a tinta. Sempre pouquinho. Por que eu pego pouco? É mais fácil eu pôr mais tinta do que eu tirar. Então, eu começo em cima do estêncil, ó. Aqui é uma reta, eu vou para cima e para baixo, aqui também e aqui também. Eu poderia ter feito isso aqui com a mão livre, não precisaria do estêncil. Poderia ter baixado um risco na internet, recortado num papel cartão. Você faz com o que você tiver, não deixa de fazer. Olha só, ele já subiu, né? Já soltou do fundo, né? Sensacional. Agora vamos pôr com a mesma cor, eu vou bater o rótulo. Bom, a Deise ensinou maravilhosamente bem, então, até então, a gente fazer esse efeito da transparência. E aí, no caso, você usou um frasco de perfume, que ela usou um estêncil, mas a gente pode esse aqui de cima, tá, gente? Se bem que aqui também tem uma transparência, que você botou o home. Mas aí a gente pode usar também um desenho à mão livre. Para ficar tudo ainda mais bonito, mais perfeitinho, você está aproveitando os stencils do Juari Souza, né, Deise? Eu não sabia nem qual escolher, de tão lindos uma que eles são. Uma belezinha, não? Nossa, muito, muito fofo. Ó, vamos lá, de novo, do ladinho, rebolou, artesanato mostra também aqui, ó, ela colocou e tirou o excesso rebolando. O excesso aqui. O segredo do stencil é retirar o excesso de tinta. Pincel seco, pouca tinta. Dá tudo certo.
Aí eu vou começar. Olha, o meu pincel é bem grandão. Se eu tiver dinheiro para comprar um pincel, eu vou comprar o maior que tiver na loja. O maior? Sempre. O pincel pequeno, ele só faz coisas pequenas. O grande faz o pequeno e o grande. Ok. Tá? Então, aqui, ó, vou segurando. Aqui é importante que você faça a parte de baixo para sair a renda inteira, ó. Tem que sair fora do stencil. Viu que não tem quase nada de tinta aqui, eu tô continuando. Porque aí forma esse degradê. Vou de novo lá, ó. Pouquinha tinta, rebola toda vez. É um trabalho de paciência. A minha mão tá bem leve. Não pode apertar. Primeiro que você danifica o stencil, né? Vou lá de novo, ó. Pouquinha tinta, rebola e volta aqui. Por isso que ele sai aquelas meio manchadinho, vai. Porque tem lugar que tem mais tinta, que é onde você começou, e depois a tinta vai acabando. E esse efeito fica bárbaro, não? É. E é muito rápido, né? Stencil, você tem essa vantagem de você fazer tudo muito rápido. Olha só. Ele ficou bem azulzinho, né? Poderia pegar um pouquinho daquele betume que tinha lá, sem lavar o meu pincel, e dar uma escurecidinha aqui nas bordas. O tá? betume eu uso sempre, então, para dar uma escurecida? Para dar uma Daisy? envelhecida. Envelhecida. Ele serve para você fazer efeitos. Ó. E tem quase nada aqui. Ainda É o com que a minha você tinta. utilizou para fazer, por exemplo, as Isso laterais. aqui, isso. Poderia vir aqui com esse mesmo pincel, sujinho só, e dar uma sujadinha mais aqui, ó. Vou pegar mais tinta, um pouquinho só e um pouquinho só de... Aqui, agora eu venho aqui com a minha mão bem leve e vou só sujando, ó. E já pode tirar a fita. Espetacular. Agora, eu vou fazer só uma outra enganada. Vou enganar de novo. Esse aqui é um liner, é um pincel bem compridinho, tá vendo? Bem fininho, bem comprido. E ele precisa que a sua tinta tenha um pouquinho mais de água, senão a tinta não corre. Eu vou molhar o pincel agora, tá? Vou lá na minha aguinha, vou molhar o pincel, vou trazer um pouquinho aqui para a palheta e vou usar o próprio betume. Você viu que eu quase usei pouquíssimas cores, quase não usei cor nenhuma, né? Uhum. E aqui, ó, aqui ficou uma vaga, que é do próprio stencil, fica um buraco, né, faltando tinta. Eu vou fazer como se fosse um cordãozinho, ó, aqui, 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 opa, acabou a tinta, vamos lá, aqui e aqui. Gente, em casa com calma, né, aqui eu tô rapidão. Depois eu vou pegar esse aqui, ó, o meu cordãozinho do stencil quase sumiu, né? Vou fazer a mesma coisa, vou pôr aqui uma bolinha como se fosse um nó e vou puxar aqui. Já tem um stencil por baixo, ele é branco, não dá pra ver quase, né? Mas eu vou pegar aqui, ó, bastante tinta e vou puxar aqui, ó, tá? Já fiz o meu barbantinho aqui e ainda faltam aqui. Vou pegar mais um pouquinho de água e vou fazer o outro aqui, ó. Tá? Poderia pôr um pouquinho de branco aqui para dar uma valorizada, para não ficar muito chapado. Tá vendo? E agora eu vou fazer uma luz também. Vou pegar, lavei o pincel, tá? Tirei toda a tinta, vou pegar um pouquinho do branco com um pouquinho de água também. Então aqui eu fiz a luz, tá? Com um pouquinho, põe um pouquinho de água na minha tinta branca, gira o pincel, ele faz uma pontinha para você, ele é bonzinho, tá? Vou aqui, vou dar uma reforçada na luzinha que eu pus, que a tinta ficou muito clarinha. Ó, pronto. Tá? Já, agora ficou com cara de vidro transparente, não ficou? Espetacular. Poderia fazer aqui, clarear um pouquinho aqui no meio, poderia pôr uma luzinha aqui também, tira a marca, deixa bem suavezinha, tá?
Só toma cuidado para não exagerar, senão fica parecendo carimbo, né? Tem muita Arrasou. coisa. Gente, e o stencil do Juari que ela bateu por baixo desse betume, a gente olha assim, é uma placa de MDF. A gente olha, você vê direitinho o barrado do crochê. Sabe quando levanta e aparece o fundo? Pintura perfeita. Obrigada. Parabéns. Você que é uma fofa. Seus alunos devem ficar de alma lavada com as suas aulas, não é, Taneli? É, nossa, ela fala com uma delicadeza. Ela Adorei. é Parabéns. artista. Eu também Daisy gosto, sou sua fã Pilar. também. Agora você vai ser minha fã. Vamos rasgar seda. Vamos. lá. Paixão, jogar obrigada, confete. viu, linda? Obrigada.